Olá, estamos de volta aqui no meu curso de História da Justiça no Mundo Ibérico, curso digital, e vamos falar nesta aula 3, parte 2, sobre principalmente o sentido da lei dentro da cosmovisão jurídica católica. Estamos falando, como eu já disse para vocês, de uma especificidade de visão jurídica, uma visão jurídica católica que, de alguma forma, foi sendo construída a partir do século XI na Europa e só será modificada depois do século XVIII. Portanto, estamos falando nada mais e nada menos do que de 700 anos de uma cosmovisão, de uma forma de entender o direito, a lei, a justiça, relações políticas, econômicas, sociais, religiosas. O nome que comumente é utilizado para o direito próprio desta cosmovisão é ius commune, direito comum. Há uma primeira característica deste direito comum, que é uma característica histórica e territorial. Tudo isto que vamos falar se passa num território sem fronteiras, nem fixas, nem claras, e que mais do que um território político, é um território religioso. É conhecido como Sacro Império Romano Germânico, como Christianitas. Tudo isto depois, muitos séculos depois, agora, vai resultar na Comunidade Econômica Europeia ou na União Europeia. Mas no começo, no século VIII, IX, era o Sacro Império Romano Germânico. Só pode ser entendida nessa dimensão. Sacro Império é algo que é político e ao mesmo tempo religioso. Ou, se vocês querem o contrário, algo que é religioso e ao mesmo tempo político. Quais são os elementos, os corpos jurídicos, os documentos jurídicos, que configuravam esse direito comum? Basicamente, em primeiro lugar, os livros da compilação de Justiniano. Tinham o nome de Codex de Justiniano, ou Corpus Juris Civilis, ou Direito Romano. Justiniano era um imperador romano de Bizâncio, ou seja, já tinha acabado o Império Romano de Ocidente, tinha caído Roma. 2 séculos depois, Justiniano está no poder, no século VI, e manda recolher em 4 livros toda a cosmovisão jurídica romana dos últimos 12 séculos. Dessa forma se configura um corpus, que são 4 livros: Instituta, Digesta, Pandecta e Novelle. Esses são os 4 livros do que se conhece como Corpus Juris Civilis, ou o corpo, o Código do Direito Romano. A esse conjunto de livros tem que acrescentar um monte de outros livros. Os livros de direito feudal, as constituições e as leis dos imperadores feudais do Sacro Império, o corpo de direito canônico, que se chama assim por similitude, com semelhança com o corpo de direito civil. Esse corpo de direito canônico é uma compilação feita ao longo dos séculos XI e XII, principalmente, recolhendo toda a legislação pontifícia e episcopal, dos bispos, do Papa e dos bispos, pelo menos entre o século III, IV, quando o século IV é quando a Igreja já passa a ser oficialmente permitida, até o século XI. E vai sendo estabelecida uma série de concordâncias entre todas essas leis dispersas, e vai se colocando
dentro de um sistema, de um corpo, de um código, né? Estamos falando de leis canônicas, leis eclesiásticas, constituições, decretos pontifícios, constituições, decretos episcopais, decretos e cânones conciliares. Tudo isto, né, tudo isto acaba mais ou menos, fica reunido a partir do século XIII, século XIV e vai vigorar até o século XVIII. Então vejam, isto aqui é um corpo enorme de legislação. Mas o mais importante, quando se fala da lei, estamos falando de tudo isso, mas o mais importante não é isto. O mais importante é que o que verdadeiramente interessa é a jurisprudência, né? Que não é o que hoje se entende como jurisprudência. Hoje se entende como jurisprudência a decisão dos tribunais, a decisão do Supremo, em concreto, né? Que passa a ser uma decisão cogente, uma decisão que configura todas as outras decisões que vierem a ser dadas, né? A jurisprudência dos séculos XII ao século XVIII tinha um sentido muito mais amplo, né? Se vocês lembram do que eu já falei, né, daquele livro do Talaban, que eu falei, olha, é uma lista de 1.250 obras jurídicas e morais que são configuradas de diferentes maneiras, né? Então, eram o quê? O que era importante? O que é jurisprudência? Os pareceres, as glosas, os comentários, as opiniões, os conselhos, as interpretações que os juristas e os teólogos faziam ao corpo de direito romano e ao corpo de direito canônico, né? Tudo isso é chave, é fundamental para entender a lógica da cosmovisão jurídica dessa época, né? Além disto, ainda existiam outros corpos jurídicos importantes que não estavam praticamente nem compilados, mas que vinham já de uma longa tradição forjada pela Igreja Católica, que era o quê? A lei natural, né? A lei eterna, né? A lei ou o direito de gentes, né? Os direitos positivos, tanto da igreja quanto dos reis, dos monarcas, né? Os costumes, as leis, as sentenças proferidas, então, os santos evangelhos, a Bíblia, tudo isto fazia parte do ordenamento jurídico. Tudo isto era caracterizado pela lei, né? Então, qual que era a característica principal de tudo isto, né? Não era apenas que havia um ordenamento, né, legislativo, um ordenamento normativo extremamente vasto, né, que deveríamos falar, na verdade, de ordenamentos normativos, mas é que existiam corpos, né, corporações, né, que tinham os seus atributos legislativos, tinham as suas características de criação de normas, né? E recaíam sobre uma mesma pessoa. Sobre uma mesma pessoa recaíam várias corporações ou várias instituições ou vários corpos legislativos diferentes. Então, vocês imaginem uma pessoa concreta que estaria submetida aos costumes locais, ao direito natural, à lei natural. Se fosse, por exemplo, membro de uma universidade, a legislação universitária, se em lugar disso fosse um mercador, ou um sapateiro, um alfaiate, teria também as suas legislações das corporações respectivas, haveria também leis do império, haveria leis do rei, haveria leis canônicas, haveria leis eclesiásticas. Tudo isto recaía sobre a mesma pessoa, né? Sobre o mesmo sujeito, né? Então, é difícil de imaginar tudo isto atualmente, né? Mas essa era a configuração da cosmovisão jurídica. Não se pode falar, como se faz muitas vezes por historiadores, né,
só como se a lei fosse aquilo que estava na, sei lá, ordenação filipina, na ordenação manuelina. Não era só isso. Tendo explicado isto, né, eu gastei 10 minutos, vocês me desculpem, mas me parece que é necessário gastar esses 10 minutos. Agora eu vou tentar explicar três questões que me parecem que são fundamentais. Qual é o conceito de lei? O que significa fazer leis? E quem tinha legitimidade para fazer leis? Então, qual que é o conceito de lei? Né? O conceito de lei, quando a gente fala hoje lei, legislador, estamos muito ligados à ideia de que existe alguém, né? O legislator, né? Tem a ver com a palavra latina, que tem a ver com quem dá lato, né? É de um verbo latino chamado fero, fers, tuli, lato. Né? Então, tem a ver com transferir, levar, carregar de um lugar a outro. Então, legislador tem a ver com a ideia, hoje, né, de que existe uma mente, pode ser uma mente do parlamento, pode ser uma mente do rei, pode ser uma mente do jurista, do juiz, né? Uma mente que está na nossa cabeça, alguém que tem na cabeça o como é que deve ser, né? E então faz a lei, tá bom? Essa é a ideia normal quando a gente fala do legislador. Agora, como é que se falava de lei no século XII, XIII, XIV? Vou dizer algumas expressões sobre a lei. A lei é uma sanção santa. Então, veja, uma sanção santa tem a ver com algo sacro, com algo sagrado. A lei é algo transcendente, transcendia o mundo, a lei ligava-se diretamente ao religioso. E sanção, hoje, tem o sentido de punição. Né? Uma sanção é quando você pune alguém com uma sanção. Né? Sanção no século XII e XIII tinha a ver com confirmação, algo que se sobrepunha, portanto, à vontade particular. Né? Era a confirmação de algo sagrado. Isto era a lei. Então, havia algo sagrado que era a lei natural, a lei divina, o plano de Deus, a criação de Deus, e o rei, o legislador, as cortes, né? Quem fizesse a lei tinha que confirmar algo sacro, algo já dado. Né? Isso é muito importante, né? Porque hoje em dia você pensa que a lei pode ser qualquer coisa. Né? Basta ser algo feito de acordo com um procedimento formal, legal, que já é lei. Né? Não, naquela época tinha a ver com uma confirmação humana de uma ordenação, de uma criação, de uma legislação divina. Outra maneira de falar sobre a lei era que a lei era a regra das coisas justas e injustas. Então, a lei estava ligada a uma ideia de justiça e injustiça, né? Que era prévia, né? Porque a lei era a regra, a medida, a proporção de algo que já era justo ou injusto. Novamente voltamos a uma ideia de sacralidade. Né? Tinha a ver com aquilo que Antônio Manuel Espanha falava, né? De que prévio a qualquer legislação humana estava a criação, a ordenamento que Deus fez quando criou as coisas. Então, a lei humana positiva tinha que ser um reflexo de um ordenamento natural feito por Deus. Outra ideia também é que a lei é um preceito comum. A ideia de comum tem a ver com a sua gênese, com a sua formação, com a sua criação. Não tem a ver com a ideia de comunidade, de compartilhar dos destinatários, né, do povo. Não, comum era algo que tinha sido estabelecido não pela vontade de um só, né, mas de uma vontade comum. Uma vontade comum de quem com quem.
uma vontade comum do rei com Deus, do papa com Deus, do bispo com Deus. Era algo compartilhado. Mas esse compartilhamento era uma adesão, né? Porque Deus é eterno, né? Deus já tem o plano, né? Os planos de Deus são verdadeiros. Isso é um salmo da Bíblia. Os planos de Deus, a lei de Deus, né, é santa e verdadeira. Isso são salmos, né? Então, a lei como algo comum era que aquele legislador deveria aderir, deveria se adequar, deveria se adaptar a esses planos eternos de Deus, né? Então, esse era o conceito, né? Claro, a partir daí, então, por exemplo, vocês imaginem, né, quer dizer, um rei que não fosse piedoso nunca poderia fazer uma lei justa. Uma lei justa nunca poderia ser, uma lei injusta nunca poderia ser obedecida. Por quê? Porque uma lei injusta não é lei, né? A lei só é lei se ela for justa, se ela for ajustada. Mas ajustada ao quê? Ao plano de Deus, ao ordenamento de Deus, né? Então, a verdadeira coação da lei não estava dada propriamente pelo, vamos dizer assim, quem desobedecia a lei, então seria punido. Sim, acontecia isso. Mas a verdadeira punição, a punição que realmente coagia, era que quem não cumpria a lei era condenado ao inferno. A sua alma se perdia, né? Então, isso era né, tinha uma força muito maior do que a gente pode imaginar hoje, né? A coação legal não era um atributo da lei. Hoje em dia se fala que só é lei se for cumprida. Se for cumprida, não estou sendo exato. É que só é lei mesmo jurídica, só é lei positiva se houver um poder estatal que obrigue ao cumprimento. Se não, é simplesmente um bom desejo. É fundamentalmente a diferença que se faz entre algo jurídico e algo moral hoje, né? Se for jurídico, então existe a legitimidade para o Estado obrigar. Então, isto é a lei hoje. Naquela época, não, né? Por quê? Porque a lei, não é que a lei obrigava. Quem obrigava era o temor de Deus, ou o amor a Deus, né? Bom, eu espero que com tudo isto já tenhamos entendido, né, mais ou menos o sentido da lei, né? Eu gostaria agora de explicar uma coisa específica dentro disso, que é assim: qual é a relação entre lei natural e direito natural, né? Porque muitas vezes a gente pensa que é o mesmo, mas não é, né? Então, vejam, eu estou falando agora, né? Agora há pouco acabo de falar que a lei humana tem que se adaptar, né? Tem que ser comum ao, eu falei esta expressão, ordenamento de Deus. Esse ordenamento de Deus não é propriamente ordenar condutas. O ordenamento de Deus é a disposição, a estruturação na ordem da criação, né? Quer dizer, existe uma lógica interna e externa à criação, né? Os pássaros voam, as plantas crescem, a chuva cai, os vulcões jogam fumaça e lava. Existe uma finalidade, né? As coisas se desenvolvem para a sua perfeição. A gente vê que algo nasce pequeno, cresce, se desenvolve, se aperfeiçoa e morre. Isso acontece no mundo vegetal, no mundo animal, no mundo humano, né? Esse é o ordenamento feito por Deus. Essa é a estrutura da realidade feita por Deus. Existe uma finalidade dada por Deus. Atenção, eu não estou falando que isto seja bom ou mal, estou dizendo que isto era o pensamento que havia. A isto se chama de lei natural. Ou seja, há uma expressão, uma fala
né? Esse ordenamento que existe na criação pode ser expressado em forma de frases, em forma de princípios, em forma de leis. Essas leis mais conhecidas são as leis do Decálogo, né? Por que que existem leis do Decálogo? Porque o ordenamento da criação faz com que seja bom fazer o bem e não o mal. Seja bom respeitar o outro e não matá-lo. Seja bom não roubar. Então, isto vai ser elaborado em forma de princípios, né? A esses princípios, que é assim, faça isto, não faça aquilo, vai ser dado o nome de 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos são princípios de conduta. Agora, esses princípios de condutas se entendiam que eram imutáveis e que eram universais. E baseados nisso vai se dar, por exemplo, a conquista da América. Agora não podemos falar disto, né? Mas isto é lei natural. E o que é direito natural? Direito natural é a aplicação concreta, no caso concreto, dos princípios imutáveis. Essa aplicação concreta, no caso concreto, podia sim mudar, podia ser diferente de pessoa para pessoa, de lugar para lugar, de tempos para tempos. É muito importante entender isto, porque muitas vezes se cria uma confusão enorme e se fala, né, de que a lei natural é imutável, a lei natural é imutável. É verdade, a lei natural, enquanto princípio, é imutável. Enquanto direito, enquanto aplicação ao caso concreto, não é imutável. Pelo contrário, é imutável. E isto falava São Tomás de Aquino. Eu não estou falando, isso aqui é doutrina da Igreja, a doutrina de São Tomás de Aquino. E ele dizia o seguinte: há um princípio imutável de que se eu emprestar algo a alguém, então esse alguém tem de me devolver o que eu emprestei. Porém, se essa pessoa ficar sabendo que eu estou querendo reaver a minha propriedade para fazer o mal, por exemplo, eu emprestei uma arma para alguém, uma faca, e aí eu vou e peço essa faca de volta, mas a pessoa que tem a faca, a quem eu estou pedindo que me dê de volta, ela sabe que eu estou querendo essa faca para matar a minha mulher, ou o rei. Então, o direito, a lei natural é que se devolve o que está emprestado. O direito natural, neste caso concreto, é que não é preciso devolver a faca para o dono. Neste caso, não em qualquer caso. Isso vai ter umas aplicações enormes, né? E que muitas vezes a gente não para perceber, não tomamos consciência de tudo isto, né? Esse é o, vamos dizer assim, tudo isto que eu estou falando é esse conceito de lei, esse sentido da lei, né? O que que significa, qual é o significado da lei, né? Nesse momento histórico de que estamos falando. Agora, qual é a última coisa? Né? Qual é a legitimidade para fazer as leis? Né? A legitimidade para quem é o titular da lei? Né? Qual é o poder de fazer leis? Isto é propriamente a jurisdictio. Né? Esse é o poder, jurisdictio. Né? Então, existe um poder, não propriamente para fazer a lei. O poder que existe, o poder dado por Deus, é para dizer o que é justo, jus. Né? Volta àquela definição de Ulpiano famosa. A justiça é a vontade constante e perpétua de dar a cada um, em latim agora, ius suum, o direito de cada um. Então, o poder que tem o rei, o poder que tem o legislador, o poder que tem o juiz, é o de dizer o direito. Precisamente, é o direito, é o justo, é aquilo que é adequado, né, que é o critério da lei. Né?
volto a dizer aquilo que eu falei agora há pouco. Se a lei não for justa, ela não precisa ser obedecida, ela não é lei simplesmente. Né? Não existe uma lei injusta. Né? Então é o justo que é o critério da lei, não o contrário. Hoje em dia a gente pensa o contrário. É a lei que é o critério do justo. Né? Então, quem são os titulares para fazer, para dizer o que é justo, para fazer a lei, para dizer o que é justo? Depende, depende. Né? Os titulares são o imperador, o rei, o mestre do ofício, o reitor, o senhor, o, os bispos, os abades. Né? Quer dizer, existem diferentes comunidades, chamavam-se corpos, né? Existem diferentes corpos na sociedade. Cada um desses corpos tem titulares diferentes para dizer o que é justo em cada caso concreto. Né? Então, e ao mesmo tempo também existia vamos dizer assim, um poder de dizer o que é justo, que era um poder de ninguém, né? Era um poder de todos, que era o costume. O costume concretizava, significava, sedimentava um poder de dizer o que é justo ao longo do tempo. Normalmente 10, 20, 50, 100 anos. Depois de um transcurso de tempo muito grande, em que se faz algum tipo de praxe social, algum tipo de conduta, se pratica habitualmente, corriqueiramente ao longo de muitíssimo tempo, isto passa a ser uma lei não escrita, ou seja, uma concretização, por meio do costume, da visão do que é justo em determinado momento. Né? Então, às vezes, a gente se atrapalha muito nessa época, né, quando começa a discutir toda essa questão da história da justiça, porque a gente começa a fazer ligações entre o que é lei e o que é costume, né? E o costume seria quando não houvesse lei, né? Essa é a forma de pensar agora, né? Mas vejam, o que havia no começo eram costumes, não leis, né? O que existia realmente no começo da sociedade sendo organizada, não havia, e aliás, era muito, não era muito comum a proliferação de leis. Né? Embora eu tenha falado, olha, tem todas essas leis, mas estamos falando de 800 anos. Né? Então, a maior parte das pessoas não viviam, nem sabiam, nem conheciam quais eram as leis. Né? Porque não tinha conhecimento, as leis eram escritas, mas ninguém ficava sabendo que foram escritas. Né? Mas, na verdade, o que sim todo mundo sabia é o como é que se vive da maneira justa, da maneira correta, da maneira adequada. Como é que aqui e agora, neste habitat, neste local, neste município, nesta prefeitura, como é que se vive? Isso todo mundo sabia. Todo mundo sabia. De vez em quando, esses costumes se transformavam em leis, para que outros soubessem, para que aqueles que chegavam novos pudessem saber. Né? Qual era, com isto eu acabo, vou simplesmente estou lembrando para vocês um aspecto que já falei na outra aula, né? Qual era a peça ou a função mais importante dos teólogos, dos juristas, dos juízes? Interpretar tudo isto. Né? Ou seja, a lei, o costume, as diferentes ordens, os diferentes ordenamentos legislativos e jurídicos, tudo isto estava, vamos dizer assim, pululando no ar. Tudo isto pesava, né? Mas não pesava, mas enfim, a palavra que me ocorre agora é pesava sobre os súditos. Tá, qual é, para o súdito concreto, a lei aplicável? O que ele deve fazer? Quem decide isto? Então, existiam muitas interpretações. Muitas interpretações. Por isso que o mais importante, do ponto de vista dos historiadores, do ponto de vista da construção de uma história da justiça no século XVI ou XVIII, não está
do meu ponto de vista, não está no estudo e na análise das leis. Não porque, né? Porque às vezes a gente fala, não, mas não adianta estudar as leis, tá? Porque na prática é diferente. Essa é uma crítica boba, muito boba, né? A questão é que não basta, que não é suficiente estudar as leis, as ordenações, os ordenamentos filipinos, manolinos, alfonsinos, as 7 partidas, as leis de Índias. Não é suficiente com isto. É absolutamente vital e necessário analisar, estudar e conhecer muito bem as diferentes opiniões e interpretações e comentários e glosas que eram feitas a essas leis. Bom, espero não ter ficado chato, espero não ter ficado confuso, né? Mas eu achei que era necessário explicar bem essa questão sobre o conceito e o sentido da lei. Até outro dia.